Olá, bom dia. Meu nome é Fábio Magnani, sou editor do Equilíbrio em Duas Rodas. Esse aqui é um vocês de Fábio Magnani. Olá, bom dia. Aqui é o Equilíbrio em Duas Rodas, né? O Fábio Magnani, mais uma vez. E, para variar, queria falar sobre um livro, né, que chegou essa semana sobre duas rodas, né? Na verdade, dessa vez não é bem um livro, né? É um gibi, que é esse aqui, né? Paper Girls, volume 2, que seria assim, as garotas de jornal, né? As entregadoras de jornal, volume 2. Eu vou falar bastante sobre ele mais para frente, mas deixa eu só comentar alguns detalhes para começar, depois eu volto para ele para falar das duas rodas mais propriamente, né? É um livro que se passa em 88, né? Quando essas garotas tinham 12 anos de idade. Então isso me fez, assim, de certa forma, pensar, né? Assim, o que eu fazia em 88 e o que eu fazia quando eu tinha 12 anos, que na verdade foi em 81, né? Então, assim, o que eu fazia em 81 e o que eu fazia em 88 em relação a essas coisas. Daí a primeira curiosidade que eu tive foi entrar num desses sites, né, que dizem assim, qual era a música de sucesso em tal data, tal. Daí eu descobri que a música que estava fazendo sucesso na época era uma música da Delba Ramalho, né, que é Bate Coração. E é engraçado, bom, eu lembro muito bem dessa música, né, assim, era engraçado porque nós tínhamos 12 anos na escola e as crianças com 12 anos não sabem nem o que é romance, e só o que vem na TV, e não estão nem por aí. Na realidade, que existe uma afinidade entre as crianças, né, que se gostam mais, ou se identificam mais, né, e que às vezes é entre crianças, dois meninos, duas meninas, mas às vezes entre um menino e uma menina. E é engraçado que as outras crianças meio que confundem isso com romance que eles veem no filme, e daí começam a fazer brincadeiras. Daí uma das brincadeiras que as crianças faziam nessa época eram quando viam, né, que tinham esses namoradinhos, entre aspas, era ficar cantando essa musiquinha Bate Coração, né, para eles. Isso era bem engraçado. E é claro que a maior parte era de amigos, né, só que tinham uma afinidade, e outros não, depois viraram grandes amantes para a vida inteira, né? Vai saber, ninguém sabe o que a vida nos reserva, né? Eu só tinha deixado guardado aqui que eu queria comentar, que é esse brinde, né? Eu compro muitos livros na Amazon e só queria deixar claro que eu não ganho nada com isso, né? Muito pelo contrário, né? Eu gasto boa parte do dinheiro, e daí tinha uma época que eles mandavam uns brindes, né? Então esse aqui diz, né? Do Cícero diz, uma sala, né? Um quarto sem livros é como um corpo sem espírito, né? E eu concordo com isso, né? Assim, os livros preenchem muito a minha vida, além de preencher minhas salas e meus quartos, são sempre cheios de livros, e também trazem, como falei, né, trazem companhia, mas também ajudam a fazer com que meu espírito voe e esteja onde ele quer estar, né? Então eu acho realmente isso, né? Eu não tenho muitos, uma moto passou por aqui. Eu não tenho muitos bens materiais, né? O principal bem material que eu tenho é minha biblioteca, e eu tenho bastante orgulho disso, né? Bem, mas voltando aos anos 81, né? Quando eu tinha 12 anos, eu não me lembro exatamente quando foi isso, né? Mas eu tive duas bicicletas quase durante a minha vida toda, da infância até a vida adulta, que foi uma Monaretta, quando eu era criança, né? Aquela bicicleta da Monarch que é pequena, com rodas pequenas, e depois uma Super 10, que é uma bicicleta dessas tipo de corrida, né? Com guidão curvo. E eu não sei exatamente quando que eu ganhei essa Super 10, talvez tenha sido quando eu tinha 12 anos, mas realmente não me lembro. Não é relevante também, né? Totalmente irrelevante isso. É importante que eu tive as duas bicicletas. Mas o que eu me lembro muito é assim, como a bicicleta sempre me fez muita companhia, né? Primeiro lá no interior de São Paulo, como eu andava, né? Por toda a cidade, né? Passeando, e muitas vezes sozinho mesmo, né? Eu gostava muito de sair no final da tarde para ficar passeando. Depois com a Super 10, né? Como eu ia para a estrada, e depois quando eu levei para Florianópolis também. Daí lá em Florianópolis, assim, quando eu era estudante, né? Na graduação, o meu meio de locomoção era a bicicleta, e era uma forma de esporte, de lazer. Eu andava a ilha toda de bicicleta, em geral, sozinho também, né?
Além dos livros, né, que me fazem companhia, uma outra coisa que me faz, assim, que é muito importante para mim é a música, né? E nessa década, né, de 81 a 88, mais ou menos, 89, o que estourava, o que fazia muito sucesso no Brasil era o rock nacional, né? Daí eu trouxe um livro aqui que eu acho muito legal, que é esse daqui, ó, que é o B-Rock, né? Que conta a história todas essas bandas que acompanharam, né, minha adolescência e minha juventude, né? Então tem aqui, né, os Titãs, Paralamas do Sucesso, RPM, Blitz, quem mais aqui? Bem, o Kid de Abelha e todas as Inocentes, Replicantes, Mercenárias, Arte no Escuro, Now, todas as bandas que eu adorava, né? A gente não tinha dinheiro para comprar disco, né? Mas a gente gravava fita cassete, daí tinha uma caixa cheia de fita cassete e também não tinha muita informação, não tinha internet, nada, a gente tinha que depender de amigos que conheciam as músicas para ir atrás, né? Depois dessas bandas fizeram sucesso, né? Boa parte delas, daí era mais fácil encontrar. As minhas duas preferidas desde aquela época até hoje, né, eram Legião Urbana e os Engenheiros do Havaí, né? Gostava de outras também, mas essas eram as principais e as mais duradouras, né? E eu acho que eu gostava e gosto ainda dessas duas bandas, porque elas misturavam, né, um pouco de poesia com um pouco de filosofia e algumas referências poéticas e literárias, mas principalmente porque elas falavam sobre a minha vida, né? Falavam sobre as minhas angústias e sobre os meus desejos e minhas dúvidas, né? Então, e continuam falando, então eu gosto muito e ouço muito essas duas bandas até hoje. Bem, daí indo agora para 88, que é quando se passa o tal do gibi, que prometo que vou falar daqui a pouco. Daí já morava em Florianópolis, né? Fui para lá em 87. Daí uma das coisas que eu gostava de fazer, bem, uma era andar de bicicleta pela ilha, como eu falei, a outra era ir no cinema, né? Tinham 5 cinemas só no centro da cidade, então eu pegava o ônibus, né? Normalmente para o cinema eu não ia de bicicleta à noite, eu ia de ônibus, daí ia para lá, chegava e escolhia entre os 5 cinemas o filme que eu queria assistir. E tinha uma coisa lá no centro, na rua Tiradentes, que era uma banca de gibis, né? Eu não sei qual era o nome, também não sei bem o nome hoje, mas eu falava que era a banca da Tiradentes, né? A banca, talvez o nome fosse esse, mas não me lembro. E eu entrei no Google Maps agora, fazem 10 anos que eu não vou para Florianópolis, mas eu entrei no Google Maps e aparece lá ainda, né? Eu tenho aqui uma foto, então deve existir. E eu ia para lá e comprava um monte de gibis, né? Um monte de, que eles chamavam de graphic novels, né? Que eram tipo um gibi, mas com uma capa mais bonitona, com um formato maior, normalmente tinha uma história completa, né? Essa década de 80 foi a década de ouro dos gibis, né? Os gibis começaram a ficar mais adultos, com histórias mais interessantes, com a parte artística muito mais legal, né? Hoje em dia, assim, eu comprava muito, como eu falei, nessa época. Depois eu parei de comprar, né? Quando eu vim aqui para Recife, eu não tinha dinheiro para pagar o transporte, daí eu doei a minha coleção toda, né? Acho que eu tinha mais de 100 dessas graphic novels. Mas hoje em dia, às vezes, quando eu vou lá e dou uma olhada nos gibis que tem na livraria, né? Essas graphic novels, e assim, são legais também, mas eles não conseguem, aparentemente eles copiam o que aconteceu nos anos 80, né? Não tem nenhuma grande revolução, aparentemente, né? Só vão criando novos personagens, mas aquele impacto, né, de trazer um pouco de filosofia e poesia e arte para os quadrinhos, meio que acabou ficando. Bem, ainda bem que pelo menos eles conseguiram manter, né? Daí eu peguei aqui só alguns gibis que eu tinha, que eu gostava muito, né? Alguns, deixa eu comentar. E por que eles eram importantes para mim, né? Porque esses gibis, na realidade, eu não tinha muito acesso, quando eu tinha, né, 18 anos, 19 anos, a filosofia, a arte, embora isso estivesse muito presente, né, no meu espírito, eu sempre tenha gostado muito de filosofia, de pensar filosoficamente, mas eu não tinha referências literárias, não tinha acesso a esses livros, né, não tinha filosofia na escola, não tinha amigos filósofos, nada. Então, os gibis me ajudaram muito não a entender essa filosofia, mas a falar assim, pô, as pessoas também pensam dessa forma, né? Eu encontrei uma certa sintonia com isso, né? Então, por exemplo, um deles que eu gostava muito desses gibis era o Sandman, que era a história do Sandman, é o Morpheus, né? O deus, a entidade do sonho, e eles viviam lá, né? Eles tinham vários irmãos, então é o sonho, a morte, o destino, vários elementos que formam a nossa vida. E daí ele mostra assim, como que é a vida dos sonhos
E não só esse sonho bom, mas também o sonho ruim, os pesadelos, né, e as angústias das pessoas em relação à morte, ao destino. Como que, de certa forma, nós somos controlados por essas coisas, né? Voltando lá à história do bate-coração, né, dos amiguinhos que depois viraram amantes, talvez eles não tivessem escolha nenhuma, né? Talvez o sonho tenha despertado isso neles e o destino tenha sido o responsável por manter isso daí, né? Vai saber. Um outro graphic novel que eu gostava muito, um outro autor que eu gostava muito, era o Will Eisner. Esse Will Eisner é o único desses que eu vou comentar que não é da década de 80. É claro que essas obras que eu lia eram da década de 80, mas ele é um roteirista, um desenhista mais antigo, né? Ele nasceu em 1917, então ele já era velho nessa época, assim, relativamente velho. Mas assim, esse é um cara fantástico porque ele olhava a cidade e os personagens, né? E a vida, né? Os pequenos detalhes da vida das pessoas nas grandes cidades de uma forma muito poética e muito sem moralismos e sem julgamentos, né? Eu achava muito legal como ele conseguia ver esses detalhes, né? A riqueza que existe até nas vidas mais rotineiras e mais simples, né? Então isso acho que essa visão eu tento trazer comigo, né? Ao estudar a cidade, as motos, as bicicletas, de tentar sempre ver o detalhe e ver as pessoas, né? Outro gibi que eu gostava muito era o Watchmen. Esse é bem famoso, né? Depois virou um filme. E o que eu mais tem muitos elementos nesse gibi, mas o que eu mais gostava é o Dr. Manhattan, que é um super-herói que começa a ter poderes muito, muito grandes. E daí, durante o processo, né, durante o gibi, ele vai se transformando num Deus. Um Deus mesmo, assim, que é onisciente e onipresente, que pode fazer qualquer coisa. E como ele vai perdendo a humanidade nesse processo, né? Chega até um momento que ele para de se preocupar. Ele fala assim, qual a diferença? Ele é tão grande, tão poderoso e tão inteligente que para ele não faz mais diferença um grão de areia, um planeta, um ser humano, para ele tudo é a mesma coisa. Então, eu achava legal assim como isso, depois ele tem algumas reviravoltas, mas como que, o que define a humanidade, né? Assim, eu acho que ao criar um super-herói que se transforma num Deus e que vai perdendo a sua humanidade, a gente aprende um pouco o que define a humanidade. Outro gibi, né, outra história que eu gostei muito foi A Queda de Murdoch, que é sobre o Demolidor, né? O Demolidor é um super-herói que é cego, mas tem superpoderes de sonar e de pular nas coisas, tal, e é bem forte, luta bem, mas ele é bem um cara meio independente, tal, um pouco angustiado, e ele luta contra uma máfia lá do rei. E nessa história aqui, o rei descobre a identidade dele e começa a destruir a vida dele pessoal. Então esse gibi mostra bem assim como que é essa relação entre o indivíduo e a sociedade, como que o indivíduo tem que lutar para manter a sua integridade, fazer o que é certo, né? Um outro gibi que também é bem famoso é o Cavaleiro das Trevas, que é sobre o Batman, o Super-Homem, mas um Batman mais velho, né? E que tem também todas as neuroses, né, de alguém mais velho, um certo ciúmes do Super-Homem, mas também ele tem que tentar controlar o Super-Homem, sente uma certa responsabilidade que o Super-Homem começa a ficar forte demais e talvez não fazer tudo que pelo menos ele, o Batman, acha que é o certo, né? Então esse daqui é um gibi que fala muito sobre a velhice, sobre as nossas limitações, e é muito engraçado, né? Que mostra o Super-Homem como ele é mesmo, de novo, um deus, né? Não é humano, e o Batman todo neurótico. Mas é engraçado assim, que é essa neurose que nos define, né? São as nossas limitações, os nossos sofrimentos, as nossas saudades, os nossos amores. Isso que define a nossa humanidade, que define a nossa vida. Eu acho muito legal. E um último que eu queria comentar, que acho que não é muito famoso, que é o Screamer, e que é um gibi assim que é sobre um criminoso, né? Esse Screamer é um criminoso. E é a maldade, assim, esse me impactou muito. É a maldade assim na sua essência, né? Esse Screamer, ele é mau mesmo, ele não se importa com ninguém, né? Ele mata as pessoas e é sádico, e isso dá um impacto muito forte, né? Ler isso daí. Mas depois você vai compreendendo, assim, ele está também um pouco à mercê de forças do destino e coisas que ele não pode escolher na vida dele. E daí mostra um pouco isso, né? Sobre essa questão, de novo, da individualidade e das grandes entidades, como eu falei, né, como o destino. Você não gosta do Screamer, que ele
ele é mau, mas a história é muito fascinante, assim, ela impacta. Bem, voltando então ao gibi aqui das Paper Girls, como eu falei, chegou o volume 2, mas eu já tinha o volume 1, né, que eu tinha lido ano passado, e parece que o volume 3 vai ser lançado agora em agosto, daí eu vou comprar também, mas eu podia ter esperado para falar sobre isso só em agosto, mas daí eu não aguentei. Bem, esse aqui é a história, de novo, né, que se passa em 88, então, para quem não viveu naquela época, a gente tinha uma certa neurose de que o mundo ia acabar numa guerra nuclear e um holocausto nuclear, e também nós tínhamos algumas coisas. Claro que nós não acreditávamos nisso, mas era legal falar sobre a possibilidade de existirem alienígenas, a viagem no tempo, né? Então, assim, isso era muito presente nos filmes e nos livros de ficção, né? E esse aqui é sobre isso, né? São meninas que entregam um jornal e que vivem um monte de aventuras desse tipo, né? Não vou contar a história aqui, mas histórias, né, de viagem do tempo e alienígenas e tal. Mas o que é interessante é que é uma releitura desse tipo de história que era contada, né, nos anos 80. E a releitura é uma releitura feminista, né? Porque as heroínas são todas mulheres e meninas e elas não estão nem aí se tem os meninos ou não. Então é claro que isso é um pouco irreal, porque as histórias não eram assim naquela época. Em geral eu não gosto disso, né? Que é criar uma história para passar uma moral, sabe? Assim, você já sabe o que você acha que é certo, como o mundo deveria ser, e cria uma história moralista, né? Para defender esse moralismo. Mas aqui acho que não me passou essa impressão, né? É tão evidente que o cara quis fazer uma homenagem às mulheres e dizer como as histórias deveriam ter sido contadas, né, nos anos 80, porque é claro que as mulheres sempre foram aventureiras e legais, né, que eu estou comentando é que as histórias comuns não eram assim, mas que é tão evidente que ele fez isso, que é uma homenagem, que fica legal. E as personagens são muito bem criadas, não são estereotipadas, então você assim curte e torce por elas e é muito legal, né? E você vê o encontro das garotas com como elas serão quando adultas e até coisas meio tristes, elas sabendo, né, elas acabam descobrindo que algumas delas não vão viver até a vida adulta e como elas sofrem por isso, né? Bem legal. E eu gostei de alguns detalhezinhos assim, né, desse livro, né? Então assim, um deles aqui nesse volume 2 é que eles colocaram as fotos, né? Ficou bem, o gibi é todo legal, mas ele ficou bem tosco, que eles colocaram os desenhistas, os autores assim com essas fotos de criança, assim, bem tosquinhas e preto e branco e com umas letras bem feias, né? Achei bem legal, assim, fiquei surpreso no final. E outra coisa é que tem, né, uns alienígenas e tal, daí normalmente eles escrevem aqui nessas histórias, né, eu falo assim, sei lá, os prêmios que eles ganharam e citações, né, de críticos falando bem e tal, daí eles colocaram uma dessas citações aqui, usando a língua alienígena deles, né? Não dá para entender. E é legal, assim, né? É um detalhezinho, eu gosto desses detalhezinhos. Bem, eu tenho outros, deixa eu aproveitar para falar aqui, eu tenho outros gibis sobre bicicletas, né? Um esse daqui, Bicycle. Esse aqui é a história, é um cara de Singapura, e ele quer contar a história da ocupação dos japoneses em Singapura durante a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é uma amizade que ocorre entre um soldado e uma criança e a bicicleta no meio, né? É um livro tipo mangá, né, em preto e branco. Nada demais, mas tem bicicleta e tem um pouco da história desses países, né? Então é legal. O outro, esse aqui é bem famoso na internet, né? Ele é gratuito na internet, que é esse, não sei nem como se pronuncia, se é Aerodamun ou Ierodamun, mas esse aqui é um cicloativista que é dono de uma bicicletaria e ele é totalmente radical a favor das bicicletas e contra os carros, né? E anda até na neve e tal, quando sozinho. E é bem exagerado, mas é interessante porque é uma defesa à bicicleta e uma certa gozação desses caras, mas é uma homenagem, assim, ele não está falando mal dos cicloativistas, né? Ou das pessoas que vivem, né? Que criam uma identidade a partir da bicicleta, né? Ele está fazendo uma homenagem e mostrando como às vezes essa paixão é um pouco exagerada, mas é muito engraçado esse gibi. Daí, se vocês quiserem procurar na internet, é fácil achar. Outro gibi que eu tenho esse daqui, né? Que é
as lendas do Tour, né? É uma história sobre o Tour de France, né? Que é aquela corrida anual que tem lá na França, né? De bicicleta, acho que é a corrida mais famosa de bicicleta do mundo, e centenária, né? Já tem mais de 100 anos, e o cara conta a história aqui dos os grandes corredores, né? Os grandes ciclistas da história, e o quadrinho assim, a história, o roteiro não é muito legal, é um roteiro de história, né? Que tem que contar a história dos caras, mas o desenho, a arte é muito legal, e é interessante assim que ele vai mudando o estilo do desenho, meio que para tentar mudar, para identificar a época, né? Porque são mais de 100 anos que se passam aqui, então ele vai mudando o estilo, a iluminação, bem legalzinho assim, né? Esse gibi. Outro que eu já mostrei aqui, que não é bem um gibi, mas que é legal, é um desenho, né? Que é o, deixa eu abrir de novo, eu sempre abro, mas é esse Leporello aqui, que é um único desenho, né? Que se abre dos dois lados, né? E tem milhões e milhões de bicicletinhas andando em cada parte desse desenho aqui, quilométrico. Tem, sei lá, nunca contei quantas bicicletas, mas tem um monte, né? Então você fica, isso aqui me lembra muito a minha infância, né? Eu gostava muito dos livros que tinham figuras, né? E essas figuras bem cheias de detalhezinhos, eu gostava de ver o ratinho que morava dentro da casa e como que era a janela e por onde que ele passava na escada. Eu adorava isso daí. E esse aqui me lembra um pouco a infância de ficar tentando seguir essas bicicletinhas, né? Por falar em detalhes e brindes, né? Outro dia eu comprei um livro usado sobre bicicletas, né? Eu compro livros usados também na EB Books e eu não ganho também nenhum dinheiro por isso. E daí no livro é um livro sobre estudos, né? Um livro sério, acadêmico sobre bicicletas. E daí eles mandam às vezes esses marcadores, né? De livro. E eu achei legal, né? Depois eu vou ver se eu tiro uma foto aqui, que acho que esse aqui não vai dar para ver, né? Mas é legal assim que tem aqui umas bicicletinhas, né? Tá vendo? É uma estante cheia de livros e umas mini bicicletinhas andando aqui no livro. Daí eu achei muito legal assim, daí eu fiquei pensando assim, pô, será que foi coincidência que pegaram esse marcador aqui junto com o livro e colocaram? Ou será que essa é uma livraria que gosta muito de bicicleta, então eles fazem isso? Ou será que alguém, provavelmente não foi isso, mas eu gosto de imaginar isso, né? Que quem separou o livro para me mandar tomou esse cuidado e viu que era um livro de bicicleta e foi lá escolher um marcador perfeito. Bem, a imaginação é minha, eu sonho com quem eu quiser. Falando ainda sobre gibis, né? Agora eu queria falar um pouco sobre gibis de moto. Acho que os dois motoqueiros assim, mais famosos, né? Do mundo das motos são, né, o Lobo e o Ghost Rider, né? Aí eu não tenho o gibi do Ghost Rider, quer dizer, na verdade hoje em dia eu só tenho esses gibis mais gerais, mais assim, como se diz, obras únicas, né? Não tenho gibis, eu não vou comprando gibi todo mês para acompanhar, mas eu tenho alguns, então por exemplo, esse aqui eu tenho uma agendinha, né? Na realidade agenda não, um livro um Moleskine, né? Um livro de como chama? De anotações, né? E daí, mas eu achei legal que a primeira capa, não é nem Moleskine, é outra capa, né? Mas eu falei, fica aí. E é a primeira capa do Ghost Rider, né? Da década de 70, né? Do motoqueiro fantasma. Então eu gosto, né? Só que eu não tenho coragem de usar, que eu acho tão bonitinha, e comprei. Eu separei aqui também, na minha geladeira eu tenho um imã de geladeira do motoqueiro fantasma também, que fica lá. Bem, e daí tem outros gibis de moto, né? Alguns que eu nem gosto muito, mas vamos lá. Esse aqui é o Tokyo Ghost, né? Que é um gibi meio pós-moderno, né? De um cara todo drogado em tecnologia, viciado em tecnologia, né? Esse cara fortão aqui, que não consegue nem pensar mais direito de tão viciado que ele é nisso. E a sua namorada, né? Que é a inteligência e a emoção e até a razão por trás dele, né? E eles são dois parceiros que lutam mais ou menos contra o crime, mas também ele tenta se recuperar, né? Desse vício da tecnologia e tal. Sim, a ideia é boa, mas eu não gostei muito não, mas é legal. Outro que eu tenho 2 volumes, aquele tinha 2 volumes, esse aqui eu também tenho 2 volumes, que é esse The Humans, né, Os Humanos, e que também é uma homenagem, né? Outro dia eu comentei, né, que existiam aqueles
aqueles filmes Biker Exploitation nos anos 70, né, onde os motoqueiros sempre são vistos como gangues, né, de criminosos que invadem as cidades. Então é bem essa visão também. É meio que uma homenagem àqueles filmes do Biker Exploitation, mas assim, só mostrando mesmo esse lado mais violento, né? Sem muito, né? Porque o que é mesmo naqueles filmes mais antigos, né? Dentro desse ambiente todo cheio às vezes de criminosos e de violência, né? Que às vezes são causados pela falta de educação, pela condição humana, mas sempre existe uma certa nobreza, né? De alguns personagens. E essa nobreza que nos encanta na história, né? Essa pureza de espírito, de propósito, de valores, mesmo no meio extremamente violento, né? Às vezes, talvez, eu não conheço bem, né? Mas dos presídios e tal, sempre você consegue identificar algumas pessoas que são nobres de espírito, né? E esse gibi aqui não consegue, pelo menos até o segundo, não consegue passar isso, né? Talvez, quando a gente olhar a obra toda, talvez mais pra frente ele queira mostrar exatamente isso, né? E agora no começo ele está mostrando só essa falta de espírito, né? Falta de nobreza. Não sei. Outro que eu já mostrei outro dia também, esse aqui, que é um gibi sobre a vida, né? Daquele ator que eu gosto, que é Steve McQueen, mas mostrando mais as máquinas dele, né? Os carros e as motos. Também não é um gibi, assim, do ponto de vista literário, não tem nada demais, porque ele está mais preocupado em contar a história do Steve McQueen real do que em contar uma história. Outro que eu mostrei já também, eu já mostrei quase todos antes, é esse aqui, Motorcycle Samurai, também é no mundo pós-apocalíptico, e uma motoqueira mocinha vai lá e mata os bandidos e tal. Mas o que é interessante é que é uma garota, né, a motoqueira, então também quebra um pouco esses estereótipos. E agora está passando uma Kombi fazendo propaganda de alguma coisa aqui do São João, né? Hoje é dia 22, e aqui é interessante para quem não mora aqui, né? Para os meus coleguinhas lá da década de 80, né? Deixa eu contar, né? Eles moram lá no Sudeste. Aqui o São João é muito forte, né? Claro que nós íamos nas quadrilhas, né? E dançávamos e nos divertíamos e começávamos nossos namorinhos nas quadrilhas, mas era uma coisa muito escolar, né? Claro que às vezes os adultos iam também numa festa, numa fazenda, mas não era nada assim tão forte. E aqui não, né? Aqui no Nordeste o São João é muito, muito forte, é comparável com o Natal. Então, por exemplo, né, assim como no Sudeste, quando é Natal, a gente fala assim, Feliz Natal, né, na véspera do Natal, aqui também, amanhã, né, que é o dia 23, que é a véspera de São João, as pessoas vão se despedir do trabalho, vão falar assim, Feliz São João, né? Então é muito legal e muito importante a paixão que as pessoas têm, né? Eu acabo não vivendo muito isso por aqui, né? Assim, eu tenho acho que uma memória tão boa em relação a isso, né? A minha infância, as quadrilhas, que daí a minha memória, acho que talvez consiga preencher muito do meu desejo de estar agora, né, não sei, talvez eu não queira estragar a minha memória, não sei, bem, eu sei que eu gosto muito. E acho que o gibi que eu mais gosto de motoqueiros é esse aqui, né, The Reasons for Dragons, assim, por que nós precisamos, sei lá, imaginar dragões, por que dragões são importantes, né, pra gente. Então dá pra ver aqui, né, no gibi, que é a história de um motoqueiro, mas que está vestido aqui como Don Quixote, né, então é um motoqueiro sonhador, né, como o Don Quixote era, né, que imagina grandes batalhas e moinhos de vento, e como isso é importante, né, como o sonho e a fantasia, quando misturados com a realidade, fazem com que a nossa vida seja plena, né? A gente não pode viver só de fantasia, né? Mas também não pode viver sem fantasia nenhuma, né? É isso que, de novo, que acho que nos define como seres humanos. Bem, esses eram gibis que eu queria mostrar, né? De bicicletas e de motos que eu tenho. E como eu falei, né, assim, eu tinha um monte de livros de gibis na década de 80, mas não tenho mais, mas só tenho esses.
Mas eu tenho alguns outros gibis que não são bem de duas rodas, mas deixa eu mostrar que já são poucos. Né? Esse aqui, que são The Beats, né? Esses beats era um movimento cultural, né? de poetas, né? Na década de 40, 50, e que andavam, né? pelos Estados Unidos, né? Como eles são precursores dos hippies. Andavam pedindo carona, andando pelas estradas e experimentando drogas e ouvindo jazz e fazendo sexo e amando, né, de uma forma muito pura, né, quando eles encontravam alguém especial, e escreviam livros e poesias, né. Então esse aqui é um gibi que conta a história desses beats, né, os mais principais. Tem um pouco a ver com, não bem com duas rodas, né, mas uma das obras mais importantes desse movimento é o On the Road, do Jack Kerouac, né, que eu acho que em português é Pé na Estrada, e que conta exatamente a história, né, de alguns jovens que saem pelos Estados Unidos conhecendo os outros e amando e sofrendo, né, e meio que abrindo caminho para o que viria depois de uma certa liberdade individual. Né. Não é uma história... a história desses beats, né, não é uma história feliz, né? Assim, a liberdade muitas vezes traz o sofrimento, né? E é um pouco isso, né? Eles tiveram que rasgar um pouco o tecido social para trazer essa liberdade para a gente, né? Ou essa visão da liberdade, e com isso às vezes eles sofreram bastante, né? Mas é legal para conhecer. Outro gibi é esse daqui, né, que é sobre o estrangeiro, é uma graphic novel também, do gibi do livro, né, O Estrangeiro, do Albert Camus, que é um dos meus livros preferidos, né, embora seja um livro assim meio triste também, meio bastante filosofia no meio, né, então, bem, eu gosto bastante. E esse aqui é uma homenagem a ele. De novo, também, como ele tem que ficar preso à história dos gibis, né? Da história do livro, eu estou preocupado aqui que está acabando acho que a memória da gravação, então não sei se eu vou ter que gravar esse finalzinho de novo. Né? Bem, mas daí como ele tem que ficar preso à história do livro, e é uma outra linguagem, às vezes ele fica meio amarrado, mas é uma homenagem interessante. Né? Só para terminar, isso aqui também não é bem um gibi, mas eu acho legal, que é um movimento chamado Urban Sketching, né, que seria assim, sei lá, rascunho urbano, alguma coisa assim, que é um movimento de pessoas que saem pelas cidades registrando, né, sempre eu gosto porque tem sempre moto e bicicleta e tal nessas imagens, depois eu vou tirar foto para mostrar, e o desenho assim é meio aparentemente tosco, é claro que eles sabem desenhar direito, mas fica esse visual meio tosco que eu gosto, e pintado com aquarela, então é muito bonito, e essa tentativa deles, né, de representar as cidades, então acho bem legal, tem muita coisa na internet. Se eu tivesse uma mínima habilidade de desenho, eu adoraria fazer isso, né, assim, acho que o desenho, né, acho que representa muito mais uma cidade do que e a vida, né, nas motos, nas bicicletas, do que os textos, né? Por exemplo, que eu escrevo, né? Fico meio frustrado às vezes de não conseguir passar a vida, né? Assim, eu tento falar sobre o que eu tanto amo, pelo que eu sou apaixonado e tal, e às vezes isso fica parecendo assim uma coisa, né? Quando eu coloco isso na minha voz ou nessas palavras, fica parecendo uma coisa formal demais, e não é, né? Então assim, acho que talvez as palavras não sejam um caminho mais legal para isso, né? E essa expressão gráfica talvez fosse mais interessante, mas cada um tem as suas limitações, né? Eu gosto muito de uma frase que eu não sei de quem que é, bem, eu li num livro de textos do Milan Kundera, né? Eu não sei de quem que é, mas ele está falando sobre alguma coisa lá, falando sobre, acho que é uma peça de teatro, e falando assim, né, como é sobre uma coisa, assim, é uma cena assim muito caótica e emocional, emotiva e tal, só que o cara, quando vai fazer aquela peça, ele faz de uma forma muito ordenada. Então ele fala assim, isso é assim, aquela, sei lá, essa obra, não sei o que lá,
a expressão apolínea, né? A expressão ordenada de um êxtase dionisíaco, né? Então, por dentro a história, a pessoa tem uma emoção dionisíaca, uma grande paixão, um grande amor, mas a expressão é apolínea, ordenada, cartesiana, certinha, tal. Então, às vezes isso é uma certa prisão, mas eu acho que dá para entender, né, o que eu quero dizer agora nesse momento. Só para terminar, também um outro desenho, como eu não sei desenhar, eu comprei esse livro aqui, que é o livro de colorir dos hipsters, né? Até ontem eu fiquei achando bem legal, eu fiz um filminho, uma animação colorindo, né? E daí eu vim aqui, peguei as canetinhas do Dante e daí consegui pelo menos colorir, né? Ficou bem tosco, mas qualquer criança de 2 anos de idade conseguiria fazer isso, e eu com quase 50 anos também consegui, então isso é uma grande vitória, eu consegui expressar alguma coisa graficamente, né? Artisticamente, né? É isso, essa é uma pequena gibiteca que eu tenho aqui de bicicletas e motocicletas. Espero não ter sido apolíneo demais e ter deixado passar um pouquinho da minha paixão. É isso, até a próxima, tchau!